Então, pessoas, estamos aqui novamente com esse nosso vídeo semanal, discutindo, como sempre, as relações entre cultura e religião. E nossa discussão sempre tem como ponto de partida alguma produção cultural concreta, principalmente artística. Nessa semana, nossa proposta é falar sobre uma produção cultural concreta, artística, que, pelo que eu lembro, não conheço ninguém que não aprecie, não goste, enfim, e que tem um grande número de pessoas que gostam de apreciar, de discutir, enfim, tem suas preferências nesse campo. Eu estou falando sobre cinema e nós vamos conversar um pouquinho sobre cinema e religião. Minha intenção aqui não é falar sobre filmes a respeito de religião, ou filmes que adaptam textos sagrados, como filmes bíblicos ou coisas assim. Isso até, com certeza, daria um outro vídeo bem interessante, mas a minha intenção, como a gente vem fazendo nesses vídeos sobre fenômenos culturais e religiosos, é trabalhar e discutir algumas chaves de leitura para nós entendermos os elementos religiosos que se encontram dentro de produções cinematográficas de forma indireta ou quase de forma subliminar, não sei se esse termo é o melhor termo para se usar nesse sentido. Então, nós vamos falar sobre isso a partir de 3 abordagens complementares. Primeira, bem rápida, é um pouco a história do cinema na relação com a nossa história cultural de narrar histórias. E essa minha frase ficou cheia de história, a palavra história, mas não tem problema, não vou editar esse vídeo, vai assim mesmo. A segunda são algumas chaves que talvez nos permitam relacionar cinema com religião de uma forma bastante clara. E a terceira, quero mostrar alguns filmes aqui, onde eu, pelo menos, encontro muitos elementos relacionados à religião, sem que sejam filmes religiosos, no sentido de tratar de alguma religião, da história de alguma religião, ou de algum personagem ligado a alguma religião. Vamos lá então, o primeiro ponto é de onde veio essa coisa chamada cinema, né? Então, o cinema ele é uma criação ocidental, uma criação francesa, né? Os irmãos Lumière criam o cinematógrafo na França, eu não lembro agora em que ano foi isso, mas foi o mesmo ano em que o avião foi criado. E na verdade era uma época de grandes inventos e tentativas, né, de se conseguir fazer algumas coisas com invenções científicas e tal. Então o cinematógrafo ele é uma máquina que registra imagens em movimento, e apenas imagens inicialmente, o som vem depois, bem depois, né? Início do século XX que ele é criado lá na França, né? Porém, os irmãos Lumière eles não partiram do zero, do nada, né? Já havia muitas tentativas de captar imagens em movimento e, isso é bem importante, né? A intenção dos irmãos Lumière era contribuir cientificamente para a captação de imagens em movimento, para a pesquisa. Depois o cinema se tornou como entretenimento, como arte. Isso... Edgar Morin tem um livro chamado O Homem Imaginário, Cinema ou O Homem Imaginário, eu esqueci de pegar esse livro para mostrar, mas vocês encontram Cinema ou O Homem Imaginário. Esse é o nome do livro, é um ensaio de antropologia do Morin da década de 50, onde ele começa, o primeiro capítulo é esse, né? O cinema e o avião, os dois criados no mesmo ano, né? Ou pelo menos os protótipos de cinematógrafo e de avião que deram certo, né? São lançados naquele ano. E o Morin destaca o quanto que se inverteram as funções de um e de outro. O avião foi criado para entretenimento e se torna
um meio de transporte com o passar do tempo, e o cinematógrafo, que é a máquina inicial, é criado para fins de pesquisa e se torna entretenimento depois. Como eu disse, os irmãos Lumière não partiram do nada, né? Então outros já estavam tentando inventar coisas parecidas, e além disso, mais importante do que as tentativas de invenção, né, de coisas como o cinematógrafo, é a grande herança cultural da humanidade de narrar histórias, e narrar histórias de um jeito peculiar. O que é o cinema, e aqui eu me refiro em ir ao cinema, senão uma remontagem de algo que milênios a humanidade fez em várias culturas, que é sentar ao redor de uma fogueira e contar histórias. Só que ao invés de uma fogueira a gente tem uma tela, mas a gente tem luz, a gente tem sombras projetadas, a gente tem uma narrativa que envolve. Então o cinema, de certa forma, ele é a continuidade desta tradição de contar histórias, que nesse momento passa por uma outra remodelação. Nós tivemos filmes concorrendo ao Oscar que praticamente não foram para o cinema nesse ano, né? Roma, por exemplo, do Alfonso Cuarón. É do Alfonso Cuarón agora, não vou me lembrar, mas se não for é de um diretor mexicano. Desculpa a minha falta de memória, mas isso é a correria e o estresse do dia a dia fazem isso com a gente. Roma, filme super importante. Não foi para um circuito muito curto de cinema, porque senão eu não podia concorrer, mas ele estava no Netflix. Então, talvez a nossa fogueira hoje seja o streaming, né? Mas aí é uma fogueira que também está no celular. Bom, aí é outra discussão. Mas enfim, o cinema ele se estabelece em cima de um hábito cultural nosso de contar histórias, de narrar histórias. O teatro também tem isso. E não é qualquer história. De certa forma, essas são as histórias que remontam aos nossos mitos. Então o cinema ele vai trazer muito essas nossas mitologias projetadas. E ao projetar as mitologias, o efeito de narrar os mitos sempre foi o de que, ao narrar um mito, eu me encontro com ele, eu absorvo o mito, eu encarno também esse mito. Eu vejo na história do mito de que forma que o mito resolve os problemas que são colocados frente a ele, e daí eu também tenho pistas mitológicas para resolver meus problemas do dia a dia. E o cinema é isso. Quando um filme faz um grande sucesso, geralmente é porque tem uma grande identificação do público. A identificação passa por aí. Ele tem que falar para a minha vida. Ele tem que falar, ele tem que ter a ver comigo. Por mais fantasioso que ele seja. O cinema de fantasia não significa algo completamente fora da realidade. A fantasia exatamente é uma metáfora da realidade. Sendo uma invenção ocidental, e agora já estamos passando para o segundo ponto, o cinema ele se estabelece numa cultura ocidental. Claro, tem cinema no mundo inteiro. Mas a forma de fazer cinema vai se estabelecer numa cultura ocidental. E numa cultura ocidental marcada, isso já abordamos em outras oportunidades, marcada, entre outras coisas, marcada profundamente por uma tradição judaico-cristã de visão de mundo a partir da questão religiosa. E a partir dessa questão, a gente pode perceber elementos religiosos que existem em qualquer filme, em qualquer produção cinematográfica. Querem ver? Ponto de partida de um filme, quando ele começa, tipo assim, vai ter um filme sobre tal coisa, é algo chamado roteiro. Então, não existe filme sem roteiro. Antes do filme tem um roteiro do filme. Senão a gente não pode ter a ideia, mas no momento que tem um roteiro, a gente começa a ter o filme. Bom, o roteiro é um texto com todas as falas, começo, meio e fim, que passa por 1000 revisões até começar a ser gravado, que depois pode ser revisado de novo. Agora, quando a gente pega um texto que é o roteiro, a gente tem ali um elenco, tem um diretor ou diretora, produção, estúdio, câmera, tudo, e quando pela primeira vez se grita ação num set, nós temos aquele roteiro ganhando vida com os atores. Nós temos um texto encarnado. E aí olha só, qual é o grande princípio da fé cristã? De que a palavra de Deus se encarnou. O que é uma atuação num filme
né, numa produção cinematográfica. É a encarnação de uma palavra, a encarnação de um texto. Vamos pegar essas várias adaptações aí de quadrinhos que nós temos. Antes do roteiro já existiam até as revistas em quadrinhos, mas é no momento em que a gente tem ali um rosto, um ator, uma atriz que vai encarnar tal personagem e vai viver aquele roteiro, que a gente começa a ter a realidade do filme. O que nos leva ao segundo ponto, dentro dessa abordagem de elementos religiosos. O filme, não existe filme sem diretor ou diretora, ou direção. Tem produção e tudo, tem todo o aparato, né, até o diretor quem dirige vá para o set e filme, né, grave o filme. Quem dirige o filme está criando um universo. A semelhança, talvez, à narrativa do Gênesis, da criação. Está criando um universo. Quando ele grita ação, começa a existir um universo que só existia no roteiro. Esse universo é concretizado. Esse universo tem habitantes, esse universo é um lugar. Então cria-se um universo, é uma criação. E toda criação tem a marca do seu Criador. Vejam o desenho que a gente pode fazer aqui entre a narrativa bíblica, por exemplo, da criação, e a criação de um filme através da direção, né? Claro que a criação do filme começa no roteiro, mas é na direção, quando se está no set, vai gravar aqui, aí a gente vai ter efetivamente o filme ganhando vida, né? Então, e o diretor, ele só vai dizer que uma tomada, uma gravação valeu quando ele vê que aquilo ficou bom. Na narrativa do Gênesis, a cada final de dia da criação, tem uma frase: Deus viu que isso era bom. Então assim também é com a gravação de um filme. É só quando o diretor vê que está bom, ele diz: isso aqui valeu. Isso aqui a gente vai utilizar no filme. Mas a gravação não é tudo. Tem muita coisa além da gravação em si do filme, né? Por exemplo, nenhum filme vai para o cinema sem uma edição, porque tem muita coisa gravada que não vai ser vista depois lá no cinema. E a edição, ela de certa forma, ela vai se tornar o cânone daquele filme. Eu estou usando a palavra cânone, que é a mesma que se utiliza para textos sagrados, para dizer que é exatamente isso. Há filmes que foram de um jeito para o cinema e que se sabe que poderia ter ido de outro jeito, mas o cânone do filme acaba sendo aquele que foi assumido na edição. Então a edição é o cânone. E aí nós temos, assim como tem os evangelhos apócrifos, nós temos versões apócrifas de filmes. A gente tem o Superman 2 do Richard Lester, né, que ele saiu no meio das gravações, um outro, Richard Donner, aliás, o Lester assumiu. Ele saiu, outro diretor assumiu, e depois foi lançada a versão que seria original. É um filme completamente diferente. A gente tem o Blade Runner, depois vou mostrar aqui, que também tem 3, 4 versões diferentes por causa da edição. A primeira que foi para o cinema foi a edição que o estúdio exigiu, depois o Ridley Scott lançou a versão dele. E recentemente a polêmica, e hoje já sabe que não tem uma edição para se lançar disso, da Liga da Justiça, né? O Zack Snyder revelou esses tempos atrás qual era o plano todo, né, dos filmes, não só da Liga, mas dos filmes da DC que estavam sob supervisão e direção dele. Então a edição é o cânone do filme. E o filme, quando ele vai para o cinema ou quando ele vai para o streaming, ele no contato, né, com o público, ele é uma narrativa que vai acabar exigindo um certo ritual para ser assistido. Por mais que a gente assista hoje filme no celular, em qualquer lugar, enfim. Mas pensa bem, né? Quando a gente vai num cinema assistir um filme, a gente está cumprindo um ritual. A gente tem que ir em determinado lugar, em determinado horário. A gente tem determinado comportamento dentro da sala de cinema. Então, isso é muito semelhante a um culto. E aqui, então, já indo para o terceiro ponto, eu quero abrir um honroso parêntese aqui para lembrar, assim como eu falei nos quadrinhos, né, de quem está pesquisando isso, eu sou um apaixonado por essa questão, né, das relações entre religião e cultura nessas produções, como quadrinhos, cinema, música. E aí eu não posso deixar de falar aqui do professor Júlio César Ada, da Escola Superior de Teologia das Faculdades Este, foi meu professor no doutorado, e que foi o cara que me forneceu essa chave de leitura como professor, né? Um estudo todo sobre mito, culto,
cinema, mídia e assim por diante. Um semestre de aula que eu tive com ele, hoje continuo pesquisando coisas junto com ele em alguns momentos, né? É um grande amigo, mas sem dúvida, para mim, é o cara de referência para tratar sobre cinema e religião. Ele veio da Alemanha, fez o doutorado dele lá, não nisso aí, ele não pesquisou isso no doutorado, mas ele veio da Alemanha com esse contato, e lá na Alemanha, no campo da teologia, tem se pesquisado isso dentro de uma vamos dizer, de uma categoria que tem sido chamada de novos lugares de culto. Por quê? Porque hoje dentro da teologia se identifica que a relação que se estabelece entre o espectador e um filme, por exemplo, ela é uma relação de culto. As pessoas, literalmente, elas param o que estão fazendo para assistir uma produção, e a coisa não fica só na assistência, vai muito além. Vai na influência para a vida, vai na reverência que se tem aos personagens, que se tem às histórias. Então isso é uma relação de culto. E não é nada estranho, porque historicamente, se a gente for pesquisar um pouco sobre esses rituais de narrativa, nós vamos ver, por exemplo, que lá na Idade Média existiam os autos, né, que eram as encenações eclesiais da igreja, né, que eram feitas em praça pública sobre o final dos tempos, por exemplo. E era o equivalente ao cinema hoje. Então mostra lá como é que vai ser o final dos tempos, e as pessoas estão, poxa, se impressionam. E outra coisa, né, importantíssima, o cinema tem esse efeito porque ele se torna, na nossa relação, quando a gente vai assistir esse filme, uma experiência que o Tillich chama de experiência estática com X, né? Que vai muito além do emocional, muito além do racional. Se fosse só emoção, só raciocínio, ele não teria o impacto que tem. Mas vejam bem, quando nós estamos assistindo um filme, uma produção cinematográfica, com a qual a gente se identifica, que a gente gosta, que a gente está ali por inteiro. A gente está ali e nada nos tira dali. Isso é uma experiência religiosa. A gente está profundamente ligado ao que está ali até subirem os créditos. E às vezes tem cena pós-crédito, a gente sabe disso, né? A Marvel acabou estabelecendo aí essa tradição. Então o cinema tem essa questão toda com a nossa tradição de contar histórias, com a nossa tradição de narrar mitos ao redor da luz de uma fogueira. O Morin chega a chamar o cinema, nesse livro que eu falei, né, sobre cinema que ele fez lá na década de 50, ele chega a chamar o cinema de Nova Caverna de Platão. Aquele mito da caverna de Platão, que a gente interpreta errado. A gente diz, as pessoas estavam alienadas. Não se trata disso. Platão estava mostrando ali a projeção do mundo das ideias. É disso que o Morin também está tratando, quando ele aborda a questão de cinema como a projeção das nossas ideias, mas não a ideia racional, os nossos mitos. E o Morin chega a dizer, e eu acho fantástico isso, essa palavra que ele usa, esse termo que ele usa, a projeção dos nossos fantasmas. Porque é isso, na verdade a gente está vendo fantasma, né? A gente está vendo uma projeção de luz, de forma humana ou parecida com a humana. Terceiro ponto, para a gente ir encerrando esse vídeo, então alguns filmes que eu quero mostrar que para mim tem a ver com a questão religiosa. Vamos começar no mais antigo, Metrópolis, de Fritz Lang. Isso aqui é um filme mudo, né? Lembrando que a sonorização no cinema veio bem depois. Primeiro veio a captação de imagem. Metrópolis é um filme futurista, é um filme que influenciou a arquitetura ocidental, muito importante. O C-3PO de Star Wars é baseado nesse robô aqui que aparece no Metrópolis. Tem um filme referência para muita coisa. O nome Metrópolis, não é por acaso que a cidade do Superman se chama Metrópolis, tem muito a ver com isso aqui. A cenografia do Blade Runner, daqueles filmes do Batman do Tim Burton foram muito baseadas aqui. Metrópolis é uma história de um Messias do futuro. Resumindo, é isso. É alguém que vem para salvar uma realidade. E é isso, e é profundamente em diálogo com a questão cristã. E é um filme fantástico, fantástico. Tem inteiro no YouTube. A produção do filme
É todo em preto e branco, óbvio, né? É um filme de... Eu não vou encontrar essa data agora, mas isso é fácil de vocês encontrarem, mas eu acho que da década de 20, não vou me lembrar. Beleza, Metrópole de Fritz Lang, primeira dica que a gente dá aqui. Depois um que é considerado o melhor filme de todos os tempos, Cidadão Kane, do Orson Welles. O que acontece com um homem que tem poder ilimitado na mão e começa a pensar que é Deus. Assistam, Cidadão Kane. Clássico. Década de 50, Sétimo Selo, Ingmar Bergman, Cavaleiro, Volta das Cruzadas, encontra com a morte. E a morte diz que chegou a hora dele. Ele desembarca na Normandia e eles começam a jogar xadrez. Enquanto o jogo rolar, a morte não leva. É uma grande metáfora do pós-guerra na Idade Média. Com a peste negra, a ideia que se tinha de que a peste negra trazia o final dos tempos e tal. E um grande questionamento sobre Deus nesse contexto, né? O cruzado vai se perguntar, mas será que tem mesmo Deus? Ou isso é uma ideia? O que tem lá, afinal? 1988, Asas do Desejo, do Wim Wenders, outro clássico. Wim Wenders pega aqui o final do regime soviético e tal, e aí ele vai trabalhar com a Berlim Dividida. É um filme em alemão, mas tem várias línguas aqui. E aí tem o Anjo, até faleceu recentemente esse ator, Bruno Ganz, se eu não me engano. Ele faz o anjo que se apaixona por uma trapezista, olha que metáfora bonita, e aí ele abre mão, né, de ser anjo. Tem uma música do U2 que é baseada nesse filme, chamada Far Away So Close, exatamente sobre esse filme aqui. E os anjos aqui são aqueles que observam a humanidade sem poder interferir. Né? De novo, metáfora religiosa. Os filmes de terror da Universal, isso aqui é imperdível. Frankenstein, Drácula, isso aqui são filmes da década de 30. E o que são os filmes de terror? São os filmes que trazem as nossas grandes questões sublimadas, ocultas, as nossas perversidades à tona. Eu diria que hoje, por mais que haja filmes de terror por aí, acho que a grande produção de terror chama Black Mirror, porque trabalha com os nossos medos e terrores no mundo tecnológico. Fica a dica, para quem não viu. E agora alguns filmes, para mim são mais recentes, são super religiosos. Esse aqui para mim é o meu filme preferido, Blade Runner, teve uma continuação recentemente, Blade Runner 2049. Blade Runner é uma grande metáfora sobre a existência humana, a criação, sobre a procura por um criador para encontrar o sentido da vida. Eu sempre utilizo esse filme nas minhas aulas como introdução à questão da religiosidade, à questão do próprio fenômeno religioso. Quem não lembra? Poderoso Chefão, de novo, a semelhança do Cidadão Kane, que acontece quando alguém pensa que é Deus. É sobre isso, o Poderoso Chefão. Fora toda a relação diretamente colocada aqui com a Igreja Católica, né? Então isso perpassa, porque aqui é a comunidade italiana, né, que vem da Sicília para os Estados Unidos, para Nova York, enfim. Não preciso nem apresentar muito, que todo mundo conhece, já assistiu o Poderoso Chefão. Indiana Jones, o que Indiana Jones está fazendo aqui? Se a gente lembrar dos bons filmes da série Indiana Jones, estão falando do primeiro e do terceiro, estão buscando relíquias ligadas ao judaísmo e ao cristianismo. A Arca Perdida, o Santo Graal, né? Então tem toda essa questão também de uma ligação com a história dessas tradições religiosas. Dois filmes para terminar, dois dos filmes mais religiosos que eu assisti nos últimos tempos. Mad Max Estrada da Fúria, o que acontece quando a necessidade das pessoas é manipulada a ponto da divinização de um líder que detém esse poder na mão, e como é que a resistência para isso acontece. Mad Max Estrada da Fúria, ele vai trabalhar principalmente com a espiritualidade feminina,
né? Imperatriz Furiosa, que na verdade é a grande protagonista do filme. Mad Max aqui ele é só um coadjuvante daquilo que as mulheres no filme fazem. Jogador número 1, tá? Que não é um filme, mas toda a questão do mundo imaginário virtual, exatamente o encontro com esses mitos, com essas histórias, com isso que dá significado. Esqueci de pegar aqui, que eu tenho também, Star Wars, né? Tudo do Star Wars, porque Star Wars no fundo, é a história de duas ordens religiosas, os Sith e os Jedi. É disso que Star Wars está tratando. Cinema, minha gente, deu um vídeo comprido de quase meia hora, tem muita coisa para falar sobre cinema sempre, gosto muito de cinema, acho que todo mundo aí gosta também. No canal tem alguns vídeos onde eu abordo especificamente alguns filmes, deem uma olhada lá. E assistam muitos filmes. E isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar, não basta assistir filmes. Eu preciso procurar referências, e para procurar referências, eu preciso ir atrás de quem faz jornalismo cultural, quem faz resenha de filme. Então, tem vários sites, vários canais do YouTube com gente séria que faz a resenha do filme, ou seja, nos mostra os referenciais, faz toda uma apreciação crítica e tudo. Isso é bem importante, para que a gente possa se apropriar realmente da obra. E ali atrás estão aparecendo 2 livros que eu tenho aqui em casa, que são muito bons, sobre cinema, só que eu deixei muito longe, não vou lá pegar. Mas enfim, tem várias publicações desse tipo que nos ajudam a entender os filmes em seu contexto, assim, então tem que ler sobre, não basta apreciar. Eu tenho que conhecer também como a obra foi feita e como que essas coisas vão parar, né, lá numa tela de cinema, lá no seu formato final. Tá bom, gente? Obrigado. Nos encontramos, se Deus quiser, na próxima semana. Valeu!